Pessoal aí do YouTube, tudo bom? Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces novamente. A gente já mandou alguns vídeos aí, já postamos alguns vídeos a respeito de decantação, a respeito do invertido, a respeito de captação de fundo. Então agora nós vamos para a parte mais importante de todas, que é a filtragem física e biológica, tá bom? Vocês podem ver aqui no fundo os filtros da Brasil Pieces fabricados por nós, tá? Esses filtros, qual é a função dele? É retirar a sujeira fina, né? A sujeira não decantável, e fazer a retenção dela dentro das caixas. Outra função é fazer a retirada da amônia do sistema. Então eu vou abrir aqui um filtro para vocês, enquanto eu vou explicando, vocês vão observando aí. Vocês podem observar dentro do nosso filtro nós temos 3 níveis de passagens obrigatórios, com uma opcional, tá? Até 2 opcionais, perdão. Nós temos a entrada do filtro, que é realizada por cima, passando aí pelas nossas escovas filtrantes. Após as escovas filtrantes, né, que elas têm a função aí de reter a sujeira física não decantável mais grossa de todas, tá? Elas vão ficar retidas na escova. A escova é de fácil lavagem. A gente vai explicar isso no próximo vídeo. Ela passa pelas escovas, retém a sujeira não decantável grossa. A sujeira não decantável fina é retida nas mantas. E o mais importante de todos, o nosso grande maestro, né? A grande estrela do sistema de filtragem, que são as mídias biológicas. São fabricadas em fibra de vidro, né? São importadas, porque o grande diferencial da mídia que nós usamos é porque as nossas mídias são de alto rendimento, tá? Vocês podem ver aqui que ela tem a espessura e os microporos muito permeáveis. Então o que a gente diz? A gente diz o seguinte, que comprovado, tá? Cada litro da nossa mídia possui aí até 1.200 metros quadrados de área de superfície para as bactérias. Então, esse dado é super importante. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos clientes que querem fazer os próprios filtros. Não condeno. Mas, por exemplo, se você for fazer um filtro com brita, um filtro com tijolo, um filtro com pedaço de cano, enfim, nós temos aí todos os tipos de materiais, né? Então, esses tipos de filtro, eles precisam de muito material para atingir 1.200 metros quadrados de área de superfície. Então, você precisa de filtros gigantescos. Por isso que nós reformamos muitos sistemas. Por quê? Porque, por exemplo, um cliente faz dois tanques de 80 mil, igual nesse nosso projeto, e vai realizar a filtragem com um filtro caseiro, um filtro fabricado por ele próprio. Então o que acontece? Ele precisa de um filtro gigantesco, ele não sabe dimensionar, não tem ideia de como fazer, faz de acordo com vídeos da internet, sem embasamento, pessoas que não têm noção, né, do que estão falando, e acaba a amônia dando pico de amônia, nitrito, nitrato, enfim. Essas nossas mídias, elas são consideradas umas das melhores do mundo. E o nosso grande foco foi o seguinte, né? Antigamente nós fazíamos filtros de alvenaria, como vocês podem ver aí no vídeo. Só que comercialmente isso não é interessante. Então a gente agora injeta aí as carcaças de PP, né? De polipropileno. E o mais importante de tudo, pessoal, as mídias, elas têm que ser inoculadas, tá? Então nós inoculamos as bactérias próprias do ciclo da amônia, tá? Para quê? Para retirada da amônia, transformar essa amônia em nitrito, nitrato, para posteriormente seguirem no processo de filtragem que vocês já acompanham nos nossos outros vídeos. Então, uma coisa também que a maioria dos clientes não sabe, essas mídias, elas não podem ser lavadas com água clorada. Por quê? Porque a gente inoculando as bactérias, tá?
elas vão ficar morando dentro das nossas mídias e elas são muito sensíveis ao cloro. Então, se você lava ela com uma água tratada, uma água clorada, o que acontece? Ela acaba morrendo, né? Ela chega a óbito, a colônia bacteriana, e para o ciclo de filtragem, né? Porque ela é o grande segredo de qualquer sistema de filtragem, esse dimensionamento aqui do nosso filtro, tá bom? Também muitas pessoas me perguntam para que as sacolas. Por quê? Porque o sistema é sujo, né? O filtro ele foi feito para reter sujeira. Então muita sujeira acaba ficando retida nessas mídias aqui. E o que a gente faz? A gente pega ela e enxágua ela na água para retirar o excesso de sujeira, porque as bactérias são aeróbias, tá? Então elas necessitam de oxigênio para respirar, né? Para fazer o metabolismo aí da matéria orgânica. E o que acontece? Se você tem muita matéria orgânica acumulada, acaba sufocando as bactérias. Então precisa ser um filtro precisa estar sujo, sim. Por quê? Para ele ser eficiente, mas ele precisa ser limpo constantemente para manter a sua eficiência.